Isso significa que, sabendo que o custodiado corre risco de vida, o agente garantidor, Moraes, nega, retarda ou dificulta o seu socorro dolosamente, já se teria configurado, em tese, o delito de tentativa de homicídio, na forma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Acaso o resultado morte venha a ocorrer, restará configurado o delito de homicídio doloso consumado. A única conclusão que você pode tirar disso daqui é aquela que a gente fala. O Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. É a única alternativa que você vê nisso daqui. Não tem lógica nenhuma essa ideia de achar que tem alguma coisa normal nisso, porque não tem nada de normal. Qualquer traficante, estuprador, e aí tem muito mais benefícios do que o presidente Bolsonaro. Está sendo feito como uma tortura psicológica e tentativa de homicídio do presidente Bolsonaro. É isso que nós estamos vendo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nova ação acusando Moraes de tortura chega ao MPF. É isso mesmo. O advogado Wallace Oliveira informou que foi protocolada uma representação ao Ministério Público Federal acusando o ministro Alexandre de Moraes de tortura, abuso de autoridade e prevaricação. Diz o advogado, abre aspas, o fundamento principal é o flagrante permanente de crime inafiançável de tortura, decorrente da demora superior a 24 horas para autorizar atendimento hospitalar adequado após a queda sofrida por Jair Bolsonaro na cela da PF em 6 de janeiro de 2026, com suspeita de traumatismo craniano leve em idoso de 70 anos, violando a Lei de Execuções Penais, o Estatuto do Idoso, artigos 97 e 99 e tratados internacionais de direitos humanos. Configura-se sofrimento físico e psicológico doloso agravado pelo padrão de decisões assimétricas, agilidade extrema para impor restrições e medidas cautelares, mas entraves e demoras recorrentes em autorizações de saúde, perícias e cirurgias, mesmo com laudos médicos. Peço ainda que o PGR requisite ao STF a conversão imediata da prisão em regime fechado para a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro, considerando o seu quadro clínico grave, comorbidades crônicas, sequelas do atentado à faca, idade avançada e necessidade de cuidados médicos contínuos, em observância à dignidade da pessoa humana e à vedação do tratamento cruel, desumano ou degradante. Ninguém está acima da lei, nem ministro do STF. Fecha aspas. Diz o documento apresentado ao MPF. O Alexandre finge não saber que os médicos que atuam na Polícia Federal são igualmente sujeitos à disciplina normativa e ética dos Conselhos Regionais e Federal de Medicina, conforme a Lei Federal 3268 de 57. O único fora da lei é ele mesmo, Moraes, que viola o princípio da inércia da jurisdição, age de ofício, ignora e rebaixa o Ministério Público a pó de bosta e usa o seu cargo para perseguir quem expõe a sua lama. Você vê que nem pediu opinião do Ministério Público. O cara acabou com o Ministério Público no Brasil. Tá nem aí para a opinião do MP. O MP tá ali para opinar, né? Alexandre, na qualidade de agente garantidor, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, responde pelo resultado da sua conduta penalmente relevante. Isso eu expliquei no outro TV em Justiça. Se tendo ciência de que Bolsonaro precisa urgentemente de cuidados médicos fora da unidade prisional, se ele nega ou retarda o seu atendimento, todo e qualquer resultado que vier a ocorrer com Bolsonaro recairá sob a responsabilidade penal de Moraes. Isso significa que, sabendo que o custodiado corre risco de vida, o agente garantidor, Moraes, nega, retarda ou dificulta o seu socorro dolosamente, já se teria configurado, em tese, o delito de tentativa de homicídio, na forma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Acaso o resultado morte venha a ocorrer, restará configurado o delito de homicídio doloso consumado. Parabéns ao Conselho Federal de Medicina, que não se omitiu diante de mais uma barbaridade inconcebível contra um homem inocente e idoso. E diga-se, ainda que se tratasse de preso de alta periculosidade, um traficante, um homicida, um estuprador, o atendimento médico deveria ser da mesma forma providenciado imediatamente pelo diretor do presídio,
sendo absolutamente incabível, inadequado, inoportuno e perigoso postergar o atendimento médico para esperar uma decisão judicial. No dia a dia da execução penal, quem decide os incidentes de saúde, necessidade de levar o preso ao médico, a cirurgia, etc., é o diretor do estabelecimento prisional, como eu falei para vocês, que tem plenos poderes para decidir sobre tais questões, e não o juiz. Se o Moraes decidiu pegar tal atribuição para ele, responderá por tudo, absolutamente tudo, o que acontecer com a saúde de Bolsonaro. Então, veja, a ficha corrida do Alexandre de Moraes, a cada dia que passa, essa ficha se avoluma. A gente ainda vai ver a justiça ser feita. E todas essas coisas vão ser levadas em consideração. Tenham certeza disso. O médico do Bolsonaro foi novamente chamado à PF por conta do agravamento da situação dele. Cara, isso é uma coisa totalmente impossível, cara. O Bolsonaro não tem condições de ficar na PF. É um absurdo ficar nessa situação em que o médico tem que ir na Polícia Federal o tempo todo, porque o cara tá doente, pô. E o Alexandre de Moraes insiste nessa história dele que ele não pode ir para o hospital porque é perigoso ele no hospital. O que o Alexandre de Moraes acha que vai acontecer com ele no hospital? Qual lógica tem isso, né? Um absurdo esse tipo de coisa. O Carlos Bolsonaro publicou aqui um relato dizendo que o médico do Bolsonaro foi chamado hoje, domingo, dia 11 de janeiro, à prisão, depois que ele teve crises persistentes de soluço. A situação dele está complicada. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Carlos Bolsonaro, portanto, denunciou aqui que, mais uma vez, o médico do Bolsonaro foi chamado às pressas na PF nesse domingo, depois de agravamento de sintomas. O médico do meu pai foi chamado hoje à prisão após sermos informados que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. O Carlos escreveu na conta do X: é perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. O Bolsonaro está literalmente na solitária, né? Aqui, ó, o STF não analisou o novo pedido de prisão domiciliar. Ainda de acordo com Carlos, a defesa protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do presidente no STF. A corte, porém, ainda não analisou. No final de dezembro, o Bolsonaro passou por mais procedimentos, né, no Natal, Ano Novo e coisa e tal. Já teve que ir para o hospital outras vezes e agora mais uma vez com problemas, né? Ou seja, a única conclusão que você pode tirar disso daqui é aquela que a gente fala. O Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro, é a única alternativa que você vê nisso daqui. Não tem lógica nenhuma essa ideia de achar que tem alguma coisa normal nisso, porque não tem nada de normal em termos de procedimento carcerário, né? Aqui, ó, a fala do Carlos Bolsonaro fala não só sobre esse caso aqui, mas fala também sobre o absurdo que foi essa condenação do Bolsonaro nesse processo que não tem nenhuma lógica, né? Então tá aqui, ó. Prezados, o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, dia 11 de janeiro de 2026, à prisão após sermos informados que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante que o impede de se alimentar e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Nesse fim de semana, a defesa do presidente protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que até o presente momento não foi apreciado. A foto anexa registra meu pai em uma das intermináveis crises de vômito decorrentes daquela facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL ligado historicamente à facção política do Lula, né? Então ele está se referindo a essa foto aqui do Bolsonaro na pia, né? Os crimes pelos... E aí ele escreve aqui o absurdo da condenação do Bolsonaro, que você já sabe, eu já sei, mas é importante a gente relembrar, né? Os crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia. Destruição de patrimônio, distribuição de patrimônio tombado. Bolsonaro estava em Orlando, nos Estados Unidos, não estava na Praça dos Três Poderes, portanto não destruiu absolutamente nada. No direito penal vigora o princípio da individualização da pena. Ainda assim, ele foi condenado injustamente nesses crimes, né? Ou seja, qual foi a lógica disso? Como assim que Bolsonaro quebrou alguma coisa? Qual foi a participação dele nisso? Nada. Não teve nenhuma participação. Bolsonaro não incentivou as pessoas, não pediu que as pessoas manifestassem, não fez nada. Ah, mas ele criticou a urna eletrônica e aí por isso as pessoas estavam criticando a urna eletrônica também? Gente, a crítica à urna eletrônica existe há muito mais tempo que o Bolsonaro e é feita por inúmeras pessoas. Não tem como fazer esse nexo causal. É realmente um dos absurdos dessa condenação do Bolsonaro. Organização criminosa armada
foi o outro crime que Bolsonaro foi condenado. No 8 de janeiro, nenhuma arma foi apreendida. Não se tratou de movimento armado, mas de uma manifestação sem a participação ou liderança de Bolsonaro, que saiu do controle com a exaltação de alguns poucos manifestantes. Mais uma condenação injusta, né? Como é que foi uma organização criminosa armada que não tinha arma nenhuma? Golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não se pode falar em golpe sem ato executório. É aquilo que eu falo sempre para vocês. Olha o caso do Peru. O Pedro Castilho foi lá e falou, não, vou dar um golpe. Olha só, eu estou dissolvendo o Congresso, dissolvendo o Judiciário, agora todo mundo obedece a mim, as Forças Armadas vão executar ordens diretas minhas e coisa e tal. Foi na televisão e falou isso. Isso é um ato executório. Ele começou um golpe, aí deu errado. O pessoal fala assim, não, mas é porque golpe tem que ser, é só tentativa de golpe que é punida. Sim, mas tem que ter tentativa, o cara tem que tentar o golpe. Como foi o Pedro Castilho, como está acontecendo neste momento com a Xiomara Castro lá em Honduras. Eu fiz um vídeo sobre isso hoje mais cedo. A Xiomara Castro, que é esquerdista, amiga do Lula, perdeu a eleição. A candidata dela lá perdeu a eleição, né? O cara que ganhou é o cara da direita. O que ela fez? Ah, não reconhecemos o resultado da eleição, vamos cancelar tudo e recontar os votos do zero, não sei o que lá. E de novo, é o que eles acusam o Bolsonaro de fazer, de anular a eleição. O Bolsonaro não fez isso. Ele criticou a urna eletrônica, ele entrou com um processo no STF. Entrar com um processo, isso é legítimo. É direito de petição. Você pode entrar com qualquer processo sobre qualquer coisa. É uma coisa absolutamente sem sentido essa história toda de crítica ao Bolsonaro. Não teve ato executório. Ele, em momento algum, executou atos que poderiam gerar um golpe, né? Ah, mas ele discutiu uma minuta. Porra, discutir minuta, meu amigo, isso não quer dizer nada, né? Não se dá golpe um domingo contra prédios vazios. Ele está falando aqui do ato do 8 de janeiro, né? Que é o que eles dizem que foi o ápice do golpe, né? Os participantes foram condenados sob a tese de crime de multidão, ou crime multitudinário, né? Isso é, sem liderança. Posteriormente, contraditoriamente, chama-se Jair Bolsonaro como líder dos atos de 8 de janeiro, mesmo ele estando fora do país, não tendo apoiado os eventos, não tendo falado nada sobre os eventos. O que se observa é uma perseguição política escancarada, incompatível com o Estado Democrático de Direito. É evidente que é isso daqui. A gente sabe que é isso daqui. É uma pena que o que estão tentando fazer é realmente matar o Bolsonaro. É a única escolha, não tem outra alternativa. Em qualquer situação de cadeia, de prisão no Brasil, o pessoal teria liberado a pessoa para prisão domiciliar. O Bolsonaro já é um senhor de idade, tem problemas, complicações de saúde decorrentes dessa facada e coisa e tal. Chega a ser engraçado, né? Hoje teve o evento lá do Lula na Restinga de Marambaia, andando na praia, falando, não, como é que eu tô em forma, o Bolsonaro todo doente. O Bolsonaro tá doente desse jeito por causa da facada que vocês deram nele. Ele não era doente assim, não. Ele sempre teve realmente um físico de atleta, sempre foi um cara muito esportivo, sempre praticou muito esporte, né? Agora, depois da facada, a coisa complica realmente. E ainda mais complica com essa condenação absurda. O sentimento de injustiça é enorme nesse caso, né? Então, realmente, algo absurdo que está acontecendo só pode ser visto dessa forma, uma perseguição que viola todo o Estado Democrático de Direito, toda a lógica. Tem no Instagram também, né? Aqui ele falando isso. E, de novo, a explicação aqui nos outros jornais, aqui a CNN, o Oeste, os serviços fazendo tudo. Vai mudar alguma coisa? Provavelmente no curto prazo não. Mas eu tenho certeza que essa injustiça toda do Alexandre de Moraes não vai ficar escondida por muito tempo. É fruto do desespero desse pessoal que está vendo a força da esquerda ruir, faz que simplesmente eles não conseguem mais conquistar corações e mentes das pessoas. Tentam manter o poder a todo custo, tentam acalar Bolsonaro a todo custo. É muito triste isso, mas a gente vai superar isso, eu tenho certeza. O Bolsonaro vai sair mais forte mais adiante. O Carlos Bolsonaro, filho dele, ex-vereador do Rio de Janeiro, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, ele afirmou nas suas redes sociais que o médico do pai, né, ele foi à superintendência da Polícia Federal nesse domingo e segundo o Carlos Bolsonaro, os soluços do Bolsonaro, ele ouviu isso do médico, os soluços do Bolsonaro evoluíram para uma condição de azia constante, o que tem prejudicado a alimentação e o sono. Então, aquelas duas intervenções que foram feitas, né, para um nervo ali, nervo frênico, se não me engano o nome, pelo jeito não deram assim tanto resultado. E aí o Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte: o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante,
o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na cela. Ainda de acordo com o Carlos, a defesa protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não se manifestou. E Bob, por favor, preparem aí o vídeo para vocês terem uma ideia do barulho, né? Vocês têm acompanhado sempre aqui a gente falar sobre isso. A cela é muito pequena, tem 12 metros quadrados só. O Bolsonaro passa nessa cela aí 22 horas por dia, ele fica fora da cela apenas 2 horas por dia, porta fechada o tempo inteiro e um barulho insuportável da casa de máquinas, do sistema de refrigeração de ar-condicionado do prédio da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Então a gente vai acompanhar esse vídeo. Prestem atenção no barulho que essas máquinas fazem. Vamos lá, Bob. Caramba. Tranquilo, né? Essa é tortura. Tranquilo, né? Dá pra aguentar na boa, né? Nossa, tô impressionado. Cara, quando a gente fala em tortura, tem sempre uns desavisados. Ah, vocês estão... Bom, a turma de lá, né? Vocês estão exagerando. O que é isso? Bom, primeiro, a gente não pode deixar de dizer isso, né? É um inocente, né? Essa história de golpe de Estado, pelo amor de Deus, gente, isso aí não cola, né? Não cola. E não somos nós. Aí tem gente do outro lado também que admite isso. E muita gente, né? Então é uma pessoa inocente, injustiçada, né? Torturada dessa maneira. É tortura psicológica. A forma como está se tratando o ex-presidente da República, pode ser qualquer criminoso, como estava colocando, todos quem tem a mínima noção de entendimento da realidade sabe que aquilo foi forjado. A ação do golpe toda forjada, com vários vícios, nulidades, erros formais, processuais e materiais de incriminação que não há crime. Coloca o presidente Bolsonaro numa cela apertada, improvisada, que ele só tem 2 horas por dia de de banho de sol, que não há espaço para ele caminhar. Qualquer traficante, estuprador, tem muito mais benefícios do que o presidente Bolsonaro. Está sendo feito como uma tortura psicológica e tentativa de homicídio do presidente Bolsonaro. É isso que nós estamos vendo. Esse vídeo acabou de demonstrar aí esse barulho contínuo, permanente, na cabeça de uma pessoa. O presidente Bolsonaro passou por 2 cirurgias agora. Uma delas de hérnia, que é resquício da facada do Adélio Bispo, ex-integrante, militante lá do PSOL, tentou matá-lo em 2018, no pleito eleitoral, ou seja, um crime também de homicídio contra a pessoa, para matar uma pessoa, e um crime eleitoral também. É isso que eles fazem, para tirar Jair Bolsonaro das eleições. Ele conseguiu sobreviver por um milagre, chegou à presidência da República, e esse sistema ditatorial, autoritário, acabou com o presidente Bolsonaro, botou ele na prisão para tentar matá-lo. Ele fez 2 procedimentos cirúrgicos agora, um por causa da hérnia, da facada, e o outro para essa questão do soluço. A situação dele é que ele não consegue nem dormir. Tem ânsia de vômitos em razão dos soluços, não consegue se alimentar direito, e ainda tem esse barulho ensurdecedor num ambiente que ele não consegue nem andar direito. Para uma recuperação de quem está após cirurgia, isso é para matar realmente a pessoa. Então, são esses ditadores que governam o Brasil, são esses ditadores sem controle. Poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é regra já de todo o direito constitucional que veio da evolução de milênios. Então, essas pessoas estão querendo realmente matar Jair Messias Bolsonaro. E aí, quais são as formas de controle? E o que se faz contra uma pessoa dessa? Coloco 3 formas de controle. Primeiro, o Ministério Público é o fiscal da lei. Não, eles botaram o PGR deles lá. O Gonet, Paulo Gonet, que é coautor, partícipe de todos esses abusos. Isso um dia vai virar. O Poder Legislativo, que os poderes são separados para haver controle. Então, o legislativo, que é usurpado, deveria fazer esse controle, essa parte humana que está acontecendo.
temos a mídia também, e a OAB, que não faz nada. O CFM, Conselho Federal de Medicina, deu uma lição na OAB. Se manifestou, angariou pareceres, porque o Alexandre de Moraes botou para cima do presidente do CFM, que estava fazendo uma sindicância de procedimento médico, que é natural, recomendado, editado pelas regras do Conselho Federal de Medicina para todo o Brasil. Então, o Conselho Federal de Medicina botou para cima do Alexandre de Moraes como protegendo a profissão. Cadê a OAB? A OAB, que foi tão resiliente na época do regime militar, trabalhando pelos direitos humanos, cadê? Está vinculada a esses ministros do Supremo, a esse judiciário corrompido. A OAB não faz nada. Resta a nós, povo brasileiro, lutar, trabalhar pelos nossos direitos humanos, pela nossa Constituição, pelo nosso Brasil.